É com muita alegria em nossos corações que hoje nós celebramos a noite mais feliz da história, a noite que divide a história, que divide as trevas da luz e que divide a própria contagem da história. Nós ouvimos no início da missa as diversas datas que foram se completando no ano que Jesus nasceu. Mas para nós hoje aquelas datas são datas estranhas. Nós não contamos mais o mundo a partir da fundação da cidade de Roma. Não contamos mais a história de acordo com a Olimpíada que estejamos vivendo. Mas a história hoje é contada com um ponto de referência. Esta noite, o que aconteceu antes, nós dizemos antes de Cristo. O que aconteceu a partir dessa noite, nós dizemos depois de Cristo. É a grande referência da história, porque ele veio entrar na nossa história. Ele veio para modificar a nossa história. Essa noite que já mudou tantos corações, desde reis até simples pastores, como vemos no presépio. Esta noite que já inspirou tantos santos, tantos pregadores. Esta noite que inspirou tantos artistas. Quantas pinturas retratam o nascimento de Jesus. Essa noite que inspirou tantos músicos. Quantas canções natalinas que tocam o nosso coração por causa dessa noite. Que alegria, queridos irmãos e irmãs, celebrar essa noite. E celebrá-la sabendo que não é uma noite que ficou perdida na história, mas é uma noite que, ao ser celebrada, ela acontece novamente. Isso que é o diferencial dos mistérios da vida de Cristo. Não é recordar algo que aconteceu há muitos anos, mas é celebrar, é reviver um fato que sim, aconteceu, mas que ainda se faz presente. E as leituras que nós acabamos de ouvir desta Santa Missa da noite de Natal nos ajudam a entender o que Jesus fez nesta noite. Na primeira leitura aparecem duas imagens daquilo que Jesus veio trazer, daquilo que ele veio fazer. Luz e felicidade. Logo no início se diz, o povo que habitava na região das trevas viu uma luz. Aqueles que estavam na escuridão, para eles nasceu uma luz, apareceu uma luz. Jesus vem ao mundo exatamente como a luz. Quando que a gente mais percebe o efeito da luz? De noite, não é? Na hora das trevas é que a luz ainda mais se faz brilhar. Por isso que Jesus nasceu durante a noite, à meia-noite, no meio da noite, nas trevas, na escuridão, numa noite em que faltou tudo, inclusive um berço, inclusive uma casa, para ele nascer. Mas exatamente é na noite que brilha a luz. E é uma luz que tem o poder de vencer as trevas. Como que nos consola isso, queridos irmãos e irmãs? Porque não é algo que aconteceu, como nós dissemos, é algo que acontece hoje também. Jesus nasce e vem ser a luz dos nossos corações. A nossa vida, que tantas vezes também enfrenta trevas, escuridões, Jesus vem para ser a nossa luz. Aqueles que estavam na noite, na escuridão, na sombra da morte, viram uma luz. Que Jesus nos dê a graça de nessa noite contemplar a sua luz, que vem numa forma de uma criança, tão simples, tão meiga, para que nós não tenhamos medo dele. Segunda imagem, a felicidade. Fizeste nascer a alegria, multiplicaste a felicidade. A felicidade de Deus é muito diferente dos critérios humanos de felicidade. Vamos um pouquinho ao presépio. Façamos de conta que nós somos ali um dos pastores, ou uma ovelhinha daquela, ou quem sabe até o burrinho, né? Nos colocamos ali. Olhemos para o que acontece naquela noite. Uma família que veio de outra cidade e não pôde levar nada. Uma mãe grávida não pode levar nada, levou o essencial. E em outra cidade, a cidade está cheia, porque todos foram para fazer o recenseamento, que o imperador, por soberba, por orgulho, para saber quantos súditos ele tinha, faz uma grande confusão.
E é nessa confusão, nesse fruto da soberba humana, que Nossa Senhora e São José têm que ir para outra cidade. Isso é motivo de alegria? E quando chegam lá, chegou a hora de Jesus nascer, a hospedaria está cheia, as casas estão fechadas. E essa criança nasce, nós dizemos um nome bonito, né? Presépio. O que é presépio? É curral. E Nossa Senhora o reclinou numa manjedoura. Que palavra bonita! Manjedoura é coxo, é onde os animais comiam. O berço de Jesus foi o coxo dos animais. O colchãozinho de Jesus foi o capim dos animais. Aqui, ele não está no capim, mas é de propósito. Lá é como ele nasceu. Aqui é como nós gostaríamos que ele nascesse. Aqui é como nós queremos nessa noite que ele nasça. Não queremos que ele encontre o nosso coração como um coxo, como cheio de capim. Na nossa pobreza, na nossa simplicidade, nós queremos dar para ele um trono. E é por isso que ele está aqui assim como um reizinho, um pequeno rei, que traz a felicidade. Mas naquela noite, noite fria, noite escura, ali havia felicidade, ali faltava tudo. Mas não faltava a presença de Deus. E vocês já fizeram essa experiência na vida de vocês, eu tenho certeza que quando Deus entra na nossa história, tudo muda de sentido. Não é que o sofrimento vá embora, não é que as provações desapareçam, mas nós começamos a lidar com as provações, com as dificuldades de outro jeito. Porque ele nos ensina a encontrar a felicidade sempre, mesmo quando faltam as coisas. Por isso sim, ele fez nascer a alegria, ele multiplicou a felicidade. Depois a leitura ainda vai nos dizer, e aí já passamos para o Evangelho, por que acontece essa luz? Por que acontece essa felicidade? Porque nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado. Que filho é esse? O Filho de Deus. Mas também o Filho de Maria. Ele nos foi dado, ele nasceu para nós. E aí o Evangelho nos ajuda a compreender bem isso. Logo que Jesus nasce, no meio da noite, Deus nunca abandona o seu filho. E por isso Deus manda um anjo para recrutar os pastores, para que deem um apoio a São José, a Nossa Senhora. Talvez certamente para levar ali um queijo, uma garrafa de leite, um cobertor, um alimento para Nossa Senhora, para São José, também essas necessidades materiais. Deus faz o milagre através de outras mãos. E o anjo então aparece para os pastores. E por que apareceu para os pastores? Porque no meio da noite, quem estava acordado eram eles. Eles estavam tomando conta do rebanho. Quantas vezes durante o advento a gente meditou sobre a vigilância? Estar acordado, estar desperto. O advento começou dizendo assim, é hora de acordar. É hora de acordar. E nós estamos aqui despertos, acordados, vigilantes nessa noite. Nessa noite, queridos irmãos e irmãs, todos nós nos identificamos com estes pastores. E podem ficar tranquilos de se identificarem com eles. Talvez você pense assim, mas quem sou eu para me identificar com os pastores? Eles não eram pessoas bem vistas, não. Eram desprezados, porque por causa do trabalho não conseguiam cumprir a lei ao pé da letra. Tinham que trabalhar até quando não era permitido por causa do rebanho. Eram pessoas também consideradas, às vezes, pecadores, meio que rejeitados. Mas estavam despertos, estavam acordados na noite que Jesus nasceu. Enquanto muitas portas estavam fechadas, os pastores estavam vigilantes. E Deus disse para o anjo, chame os pastores, conduza os pastores até o presépio. E o que o anjo diz para os pastores, queridos irmãos e irmãs, é a grande mensagem para mim. E se eu pudesse chegar, colocar a mão no ombro de cada um e olhar no olho de você e falar, é para mim e é para você. A mensagem que hoje o anjo diz aos pastores. Quando eles veem o anjo, eles se assustam. Mas o anjo fala, não tenham medo. Primeira mensagem para nós, não tenhamos medo de Deus. Não tenhamos medo de Jesus. Quem é que tem medo de uma criança?
Quem é que se assusta com uma criança? Tem gente que é sem jeito para pegar no colo, né? Mas isso é outra coisa. Mas ter medo de uma criança? O que é que uma criança pode fazer de mal com a gente? Então não tenham medo. Eu vos anuncio uma grande alegria. É o anjo falando para mim e falando para cada um de vocês. Eu anuncio a você uma grande alegria. Hoje nasceu para vós o Salvador. Hoje, 24 já, quase 25 de dezembro de 2025. Hoje, não é hoje só daquele momento lá, há tantos mil anos atrás, não. É agora, é hoje. O anjo está dizendo para mim e para você, agora, hoje, nasceu para você o Salvador, que é o Cristo Senhor. Jesus nasceu para mim, Jesus nasceu para cada um de você. Ele nasceu para nós. Talvez a gente pode ter um sentimento de indignidade, mas eu não mereço que ele nasça por mim, mas ele quer nascer, ele nasceu para nós. Ele veio exatamente como Salvador, e por isso que logo no início, ele permitiu, ele quis a presença dos pastores, para que ninguém tivesse medo dele, para que ninguém achasse que ele veio somente para um grupo, ele veio para todos. Hoje, ele vem para nós. Nesta noite santa, queridos irmãos e irmãs, Deus fala ao coração de cada um de nós. Você que está sentado aqui dentro, você que está lá fora, porque não tem lugar, você que está em pé, você que está em casa, Deus fala para mim e fala para você, hoje, nesse momento da sua vida, não importa o que você está vivendo, ou talvez sim, importa, nesse momento, com tudo que você enfrenta, nasceu para você o Salvador. Você não está sozinho, e esse Salvador é aquele que traz a luz. Então, se você por acaso sente que seu coração está nas trevas, ele vem trazer a luz. Se você sente no seu coração a tristeza, ele vem trazer alegria, multiplicar-te a felicidade. E ele nasce para você. Se na Semana Santa nós vamos olhar para a cruz e dizer que um Deus dá a vida por nós, hoje é uma criança que nasce para nós. A mensagem da Semana Santa é uma mensagem mais drástica, mais trágica, porque é uma morte. O Natal é uma festa mais terna. E por isso talvez alguns que talvez na Semana Santa se assustem, mas no Natal ninguém se assusta, porque é uma criança que se aproxima de nós e que nasce para cada um de nós. Que nós façamos como os pastores, como o Evangelho continua dizendo, eles falaram uns para os outros assim, vamos até Belém e vejamos o que lá aconteceu. Deus os chamou e eles foram a Belém. Que nessa noite também, queridos irmãos e irmãs, todos nós nos coloquemos diante do presépio. E nós estamos, porque o presépio está aqui à nossa frente e de uma forma muito mais profunda, o presépio está aqui, porque aqui está a imagem do menino Jesus, mas daqui a pouco, ao acontecer a consagração sobre o altar, Jesus também nasce de uma forma muito real, de uma forma muito profunda, porque ele se faz presente não só através da imagem, mas através da sua própria pessoa presente na Eucaristia. E é para mim, é para cada um de vocês que ele vem nessa noite. Que nós o acolhamos como os pastores, que nós o acolhamos como São José. E mais ainda, que nós o acolhamos como Nossa Senhora. Nossa Senhora, o Evangelho diz que ela envolveu Jesus em paninhos, um cuidado materno, e o colocou sobre a manjedoura. É o que ela tinha. É o que ela tinha para oferecer. E foi o que ela deu a Jesus. Talvez sintamos o nosso coração vazio. Ofereçamos o que nós temos. Existe uma história bonita. Talvez é uma lenda, não é? Se conta que quando os pastores chegaram ao presépio, eles trouxeram, como eu falei, os presentes, uma garrafa de leite, um queijo, né, talvez um frango. E foram então chegando ao presépio e começaram a trazer. Cada qual foi trazendo ali os presentes, mas tinha um pastor mais pobre do que os outros, que não trouxe nada, porque ele não tinha nada para levar. E quando eles chegaram ao presépio, e os pastores quiseram entregar a Nossa Senhora os presentes, Nossa Senhora que estava com Jesus no colo, disse para aquele pastor, segura meu filho para mim. E enquanto ele segurava, ela foi acolhendo os presentes. Aquele que não tinha nada, mas levou o seu nada,
a sua pobreza, levou a sua presença, foi aquele que teve Jesus em seus braços. Se nos sentirmos pobres, vazios, é isso que oferecemos a Jesus. Recebe o meu nada, recebe a minha pobreza, mas eu estou aqui nessa noite com as minhas lutas, as minhas dores, as minhas fraquezas, mas eu estou aqui. Que Nossa Senhora, ao menos por uns minutos, que ela nos permita segurar nos braços essa criança, essa luz, essa felicidade que hoje nasceu para nós, para modificar a nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, que essa noite, assim como a noite de Natal em que Jesus nasceu, modificou a contagem da história, que essa noite santa modifique também a nossa história, que nós acolhamos nessa noite, hoje, Jesus de tal forma na nossa vida, que a nossa história também possa ser contada dessa forma, antes do Natal e depois do Natal de Jesus. Amém.